E agora sim, de volta à nossa programação, teremos um bate-papo sobre o turismo como aliado das mulheres na defesa dos territórios, com a moderação de Ana Tereza Giacomini. Convido a Ana Tereza a subir ao palco. Pode sentar onde você preferir. Isso, mais ao meio. Participam desse painel Solange Barbosa, CEO do Rota da Liberdade e vice-presidente do coletivo Muda pelo Turismo Responsável. Bem-vinda, Solange. Maravilhosa. Boa. Ana Terra Iuelapiti, articuladora indígena, ativista e presidente da organização familiar Uamatali. Bem-vinda, Ana. E Regina Celli, da favela orgânica Morro da Babilônia, Rio de Janeiro. Bem-vinda, Regina. O diálogo aborda como o turismo pode fortalecer a luta e a autonomia das mulheres em seus territórios. Para aqueles que tenham perguntas após as falas das nossas convidadas, vocês podem passar para a Mariane Costa, que está aqui à lateral do palco, e, ao final, ela vai transmitir as perguntas que serão feitas para as nossas convidadas. Sejam bem-vindas, fiquem à vontade. Boa tarde. Todo mundo alimentado, mais feliz, né? Bem alimentado. É isso aí, bem alimentado. Tenho a honra de estar presidindo aqui, né, podendo ser a mediadora dessa mesa, só com mulheres maravilhosas, e que eu tive já a oportunidade, né, de conhecer um pouquinho, seja nas conversas que nós fizemos anteriormente, seja aqui hoje. Tenho certeza que vão trazer experiências maravilhosas para serem compartilhadas aqui. É uma honra estar podendo conduzir, então, essa conversa, né? Que a ideia é ser realmente um bate-papo. Então, quem quer começar? Vamos fazer democraticamente. Então, uma pergunta. Então, assim, a gente começa assim, vou pedir para a Ana Terra começar dizendo, Ana Terra, assim, como é que você começou a se envolver com essa questão ligada ao turismo responsável, com a defesa dos territórios? Quem é você? Na fila do pão? É isso aí. Boa tarde. Primeiramente, vou me apresentar, né? Sou Ana Terra Iuelapiti, do território indígena do Xingu, do estado de Mato Grosso. Moro na aldeia Tuatuari. Vim de uma linhagem de lideranças que fez a história, na ajuda também da demarcação do nosso território, juntamente com os irmãos Vilas Boas. E eu praticamente cresci conhecendo o mundo de vocês, né? Porque os nossos pais, nossos avós, eles eram praticamente diplomatas do Xingu, né? Eles eram indígenas que dialogava ao invés de guerrear, né? Então, eles dialogavam com quem invadia o território deles para poder estudar qual que era o propósito daquela conexão entre o mundo indígena e o mundo não indígena. E, desde então, nossos territórios começaram a ser frequentados, mas de uma forma muito exploradora, né? O nosso território, nosso povo, nossas imagens sempre foram exploradas através de fotos, vídeos e outras coisas. E, assim, a gente sempre recebeu os não indígenas nos nossos territórios, nas nossas casas, mas não como turista, mas sim como um visitante qualquer, mas até que a gente conheceu o turismo de uma forma completamente diferente também. Inclusive, a pessoa que iniciou o turismo dentro do território já não está mais aqui. Inclusive, eu estou aqui também homenageando ele através da minha fala, que é o
o finado cacique Cotoque Camaiurá, que era um tio meu também, e que ele também levou muita pressão, porque era uma coisa muito diferente. E a minha participação foi estudando, vendo, né, de outros turismos que estavam entrando de uma forma completamente errada, e que é a questão do pesca esportivo dentro do nosso território, porque nós, os povos indígenas, a gente tem uma ligação muito forte através da espiritualidade com os animais e a floresta do nosso território. E o peixe, para nós, é muito sagrado, tem toda a história, até mesmo para pescar. E essa prática, ela veio totalmente o contrário daquilo que a gente deseja para os nossos alimentos. E aí que a gente começou a trabalhar em cima do etnoturismo, né? Como a gente já trabalhava com isso, e eu comecei a iniciar em 2017, muito recente, assim, era muito nova também, nesse meio, né? Não entendia muito bem o que era turismo, e assim a gente foi conhecendo. E o que me chamou muito a atenção é que o etnoturismo ele ajuda também a fortalecer a nossa cultura, o nosso modo de vida, e além de trazer ajuda também para famílias, comunidades através de recursos, né, que é as entradas e enfim, e aos poucos a gente foi melhorando também, fomos conhecendo outras iniciativas para poder a gente melhorar o nosso jeito de praticar o turismo comunitário. E logo depois que a gente fez a nossa primeira imersão, eu recebi um elogio, né, do meu finado cacique, que é o tio Aritana também, que já não está mais aqui. Aí ele sim autorizou. Então, tá bom, porque até então, naquela época, era proibido o turismo. Aí ele autorizou. Então, vamos experimentar como é que vai ser o turismo através do etnoturismo no nosso território. Mas, infelizmente, a pandemia chegou em 2020 e ele se foi. Mas, antes disso, depois que a gente iniciou, um parente de uma aldeia vizinha entrou em contato comigo pedindo umas dicas, porque eles também queriam trabalhar, que é do povo da aldeia Fucuri, inclusive, eles estão ali também, né? São um povo que está aí com a gente também, fazendo esse trabalho comunitário. E assim a gente foi trabalhando até hoje. E qual papel você acha, assim, Ana? Obrigada, né, por ter compartilhado já a sua história, né, conosco. E qual papel, na sua visão, as mulheres podem desempenhar na valorização do território, do seu povo? Na minha experiência e o ponto de vista como mulher e indígena, que a gente sabe muito bem por ser mulher, as nossas vozes elas não são muito valorizadas pelos homens, né? Mas nem todo mundo, não generalizando, é claro, porque a gente também tem homens maravilhosos que está aí com a gente também, mas assim, por ser uma mulher, o turismo ele me ajudou muito a conquistar a confiança do meu povo, né? Tanto que no primeiro festival de turismo que eu promovi na minha aldeia, as falas dos caciques, das lideranças, de nos dar apoio, né, nos dar força, porque eles viram que o nosso trabalho é sério, né? Isso traz para nós, como mulher, um sentimento de que a gente tem uma missão muito importante e para mostrar para eles que nós, como mulheres, a gente é capaz de fazer, né, de fazer o turismo, né, como já fala o projeto, de fazer um turismo sustentável e bem responsável mesmo dentro da nossa cultura, dentro do nosso território, ajudando também a fortalecer a
a proteção territorial também, porque o turismo ele abrange tudo, né? O turismo ele é uma manifestação de proteção. O turismo é uma manifestação de fortalecimento cultural, é uma manifestação de protagonismo das mulheres, e o turismo ele ajuda nós mulheres também a colocar a nossa pontuação como mulher no mesmo nível que os homens, né? Porque a gente mostrando para eles a nossa capacidade, a gente tem o aplauso deles também. Maravilhosa. Um tripé, então, né? Fortalecimento, proteção, protagonismo. Que forte. Obrigada por compartilhar. Vou seguir a ordem aqui, então, do reloginho, para não ter que ficar invertendo a cabeça. Vamos falar agora um pouquinho com a Solange Barbosa, que vai poder contar a sua história, né? Como você se coloca aqui hoje, e compartilhar também como você vê essa questão, né, do turismo como um aliado, então, das mulheres. Boa tarde. Agora sim. Boa tarde, estou muito feliz de estar aqui. Que bom que a gente pode falar, né, sobre responsabilidade no turismo, sobre mulheres, né, sobre o papel que a gente desempenha, porque o turismo, embora seja o turismo, né, o turismo é feminino. São mãos de mulheres aí em diversos locais, né? Se a gente for falar da indústria do turismo, essa indústria antiga, são os hotéis, os restaurantes, né? São as mulheres que estão ali segurando, e depois também ainda não estamos, já está melhorando a presença da mulher na tomada de decisão, mas geralmente as guias de turismo, as donas de agência, são geralmente mulheres e que movimentam a economia e que são invisíveis, né, nesse processo. A gente briga muito, principalmente, né, quando a gente tem aquelas aberturas de eventos, né, de turismo, aquele monte de homem, né, e as mulheres ali quase desaparecidas. Já melhorou um pouco. Eu sou Solange Barbosa, sou paulistana, 62 anos de idade, licenciada em História e técnica em Turismo, esse ano completando 25 anos de formação técnica em Turismo, 19 anos de criação da Rota da Liberdade, roteiros de afroturismo no estado de São Paulo. A gente tem uma jornada aí muito longa, né, justamente pela valorização, pelo reconhecimento da história da presença negra, e, principalmente, uma coisa que eu sempre gosto de falar, que é a luta contra o fetiche da escravidão. Porque a gente tem, né, você tem um fetiche pela escravidão, então as pessoas pensam que, quando a gente fala de afroturismo, a gente está falando da gargalheira, está falando da corrente, está falando da senzala úmida, onde você recebe as pessoas para dizer que 50 negros dormiam ali agachados, para tudo junto, para fazer calor, para esquentar o senhor no quarto lá de cima, e as pessoas se emocionam e choram. E não é disso que a gente está falando. O afroturismo é potência, né? Eu sou do tempo em que nem era afroturismo, era turismo étnico, né? Que englobava tudo, englobava todos, colocava todos, mas nós temos muitas especificidades também. Então, chegar no momento, né, 19 anos depois, em que o afroturismo é política pública, é política nacional, é política de marketing internacional, é sensacional poder ter vivido para ver isso. E o papel das mulheres, né? Eu trabalho muito com comunidades negras tradicionais, trabalho com comunidades quilombolas. E, assim, para as mulheres quilombolas, a oportunidade de
sair de uma condição de subalternidade, porque geralmente as comunidades estão em áreas rurais, estão também em áreas litorâneas. Essas mulheres geralmente estão empregadas, trabalhando em pousadas, em hotéis. Elas estão servindo ao turismo, mas o turismo não está servindo para elas. O turismo está tirando delas, muitas vezes, a própria dignidade, porque são horas exaustivas de trabalho, é salário muito baixo, é muito pouco reconhecimento. E quando elas tomam a frente, dentro das suas comunidades, do desenvolvimento do afroturismo, elas se tornam protagonistas. Elas se abrem para conversar entre si, para projetar formatos de receptivo, e ali elas se olham e ali elas se autovalorizam. E eu tenho muito esse papel de... Eu brinco bastante, né? Porque quando a gente chega numa comunidade, seja ela uma comunidade indígena, seja ela uma comunidade quilombola, seja em qualquer lugar, isso eu aprendi com a minha mãe, quando a gente é convidado a entrar numa casa, a gente tem que entrar com respeito. E o turismo, ele é marcado, né, aquela coisa de o cliente sempre tem razão. O turismo, nesses 19 anos, a gente teve que educar o turista também, selecionar o turista para poder entrar numa comunidade quilombola, porque se sofre a mesma coisa nas aldeias indígenas. A gente já teve um momento em que se entrava naquela comunidade como se aquelas pessoas que estivessem ali, como se eles ainda continuassem a serem escravizados e estivessem ali única e simplesmente a serviço do que está vindo, sem respeito, sem cuidado nenhum. Então, a gente também avançou nesse processo, né, de qualificar as pessoas para entrarem dentro do território e valorizarem aqueles saberes, aqueles sabores, aqueles fazeres que são muitos, que são belos e que precisam ser valorizados. Fantástico. Obrigada, Solange. Eu queria te fazer uma pergunta. Como é que que a gente pode evitar que o turismo se torne uma forma de exploração mesmo, assim, das mulheres, né? Pensando na violência contra a mulher, de forma prática, assim, como a gente pode ainda que propagar isso mais, né? Assim, como que isso pode ser feito, ou como tem sido feito no turismo responsável? As comunidades precisam estar nos locais de governança. A gente tem ainda essa dificuldade das comunidades não estarem nos locais de governança e não serem ouvidas. Então, assim, eles querem colocar o turismo dentro da comunidade, mas não quer que a comunidade participe da decisão sobre se é aquilo que ela realmente quer ou que ela possa mostrar o turismo que ela projeta, com o qual ela quer trabalhar. Geralmente, a gente ainda tem uma desassociação do turismo, né? Então, você tem um conselho, por exemplo, um conselho municipal de turismo. Mas o turismo ele não deve ser discutido e ter a participação das mulheres só no Conselho Municipal de Turismo, no Conselho da Igualdade Racial, no Conselho de Desenvolvimento Social, no Conselho da Mulher, porque, muitas vezes, uma ação feita por um departamento de assistência social, que, como a senhora falou hoje de manhã, né, tem aquele momento de curar a dor. Senhora não, né? Pelo amor de Deus, envelheci uns muitos anos. Você. Exatamente, respeita. Mas, assim, então, a gente vê, né?
Eu sou uma gestora pública e a gente vê o Departamento de Assistência Social que atende mulheres, muitas vezes em situação de vulnerabilidade, o quanto a oferta de uma oportunidade, eu que trabalho numa instância turística, o quanto a oferta de trabalho como no turismo pode ser um vetor de diferenciação, pode ser como eu falei eu vou falar a senhora de novo, como eu falei na nossa reunião, que pode ser um fator de cura, né? Porque as mulheres, elas geralmente elas carregam muitos pesos, né? São muitas pedras, muitos pesos, e o turismo, quando elas têm o protagonismo, que elas têm a geração de renda através do seu trabalho, é um fator de empoderamento, é um fator de cura muito importante. Então, eu acho que a gestão pública tem que olhar para o turismo, né, como essa máquina de geração de renda e trabalho, mas ele tem que dialogar com outras possibilidades, com outros lugares em que as mulheres possam se sentir realmente presentes. Maravilhoso, obrigada. Agora eu vou passar um pouquinho para a Regina. Tchelle. Já tem? Vai, cheirosa. Cheia de microfone. E vou pedir também para você, Regina, contar para a gente um pouco, né, da sua história, de como seu papel aí, né, com o turismo responsável e, especialmente, em como ele afeta de forma positiva as mulheres. Boa tarde. Primeiro os homens se levantam. Vamos, homem. É sério, estou falando sério. Só os homens. Agora aplauda as mulheradas com muito gosto. Agora pode sentarem. Então, eu sou uma delícia de pessoa. Nasci para causar. Agora todo mundo levanta, que quem vai mandar agora sou eu. Todo mundo levanta. Mari, segura aqui, vem. Gente, deixe quem foi contratado para filmar. Todo mundo esquece o celular. Que a vida é orgânica. Se é responsável o evento, a gente precisa ser responsável pela gente. Claro, vocês têm que fazer. Oxi. Junta as mãos. Esquece quem está... Ó, vamos. Vamos, cheirosa. Eu sou pequenininha, mas eu vejo tudo, hein? Quem tiver sentado, dá um beliscão. Juntou a mão. Esquece quem está do teu lado. Olha para a tua mão. Levanta. Agora abre. Abre. Se bater na pessoa não tem problema, não. Mas não é para abraçar. Não pode assim, ó. Abre também, mulher. Tu dá teu jeito. Tu fez isso, abriu. Aí a gente vai falar, ai, que delícia de pessoa que eu sou. Esse foi sem futuro. Se fosse para o crush ou a crush, a gente dava com gosto. Agora, assim, abre. Agora você fala, ai, que delícia de pessoa. Aí dá um cheiro assim. Junta as mãos. Quem gosta de dar, eu adoro. E de receber também. Quem gosta de dar, gente? Os ouvidos, a atenção, né? Que está se perdendo. Quem mandou botar? Não é agora. Não, DJ. Atrapalha o show. Hein? Eu faço assim, DJ, tu se orienta. Botou as mãos. Bota energia boa nesse lugar. Bem rápido, tem que esquentar. Ainda não me arrepiei, não. Bora. Coloca aqui no coração. Acalma. Para a gente ser sustentável, trabalhar com sustentabilidade, se aqui não estiver bem, aqui dentro não estiver bem, o negócio fica ruim, né? Então, vamos lá. De novo. Agora, vamos dar para quem está do nosso lado.
se esfrega aí, dá teu jeito assim, ó, dá teu jeito. Ah, desculpa. Vai, agora eu quero que vocês virem, olha só, vamos, a Alexa está falando aqui com vocês, vira. Menino, não fica só não, pega alguém. Olha, ela está solto. Não, ninguém pode ficar, pode. Aqui todo mundo pode pegar todo mundo. Ó, aqui, ó, botou energia boa. Aí aqui, ó, você coloca no coração da pessoa. Essa energia que... Menino, tu tá sozinho, pega alguém. Vai, Mari, fazer com ele que eu seguro, vai. Pega a Mari. Não, meu filho, pega a Mari. Botou. Olha, essa pessoa... Não mandei tirar, não, continua. Olha para a carinha dessa pessoa que é teu espelho. Veja nela o que você gostaria de ser hoje. Abre os braços e fala, que bom que você está aqui. Gente, esses abraços de vocês são muito sem futuro no outro. Passa direito. Agora podem se sentarem. Bora, gente, eu tenho pouco tempo, senão me tirar. Agora pode se sentar, gente. Quem está me ouvindo, bate uma palma. Não é aplauso. Quem está me ouvindo, bate uma palma. 2, 3, 1,5. Peguei geral. Entendeu, né? Então, vim para o Rio de Janeiro com 19 anos. Acabei de fazer 44. Não sou tão novinha, mas eu sou 40 mais. É por essas mulheres que hoje também luto. 40 mais, 50 mais, 60 mais, um ano, dias, né? Que a gente tem que aprender a valorizar. Vou contar rápido. Alguém conhece Regina Celli? Pouca gente, mas quem não conhecia acabou de conhecer. Nasci uma estrela, virei uma constelação, hoje eu sou uma galáxia. Tipo isso. Vim para o Rio de Janeiro trabalhar como empregada doméstica e sempre quis ser uma cozinheira famosa. Vim de Serraria, do interior da Paraíba e moro na Babilônia, de Chapéu Mangueira. As oportunidades, gente, tá todos os dias e todos os instantes da nossa vida. Hoje, vocês estarem aqui, vocês estão fazendo história no turismo responsável. E eu queria que todo mundo se levantasse e desse um aplauso, e não fica com vergonha, a Mari. Mais. Faz barulho. Agora tá bom. Agora senta de novo. Sabe por quê, gente? Uma das coisas para a gente ser responsável e ser sustentável é a gente aprender, valorizar e apoiar quem faz. Muitas vezes a gente vai dizer, mas poderia ser assim, poderia ser... Tu veio ajudar a fazer? Não veio. Então, quando a gente faz alguma coisa, a gente precisa aprender a valorizar. Em 2011, eu fui participar de uma banca avaliadora para ganhar R$10.000 e eu trabalhava como empregada doméstica. Mas sempre quis causar, sempre quis ser a melhor profissional para a dona Tereza, minha ex-patroa. Hoje ela cozinha para mim, eu cozinhava para ela e assim é a vida. Simples assim. Aí o que é que acontece? Fui apresentar para uma banca avaliadora, porque era para ganhar os R$10.000. Eu vou falar mais um pouquinho, porque a minha história é muito querida, tá? Tá bom. Porque eu não gosto de olhar para isso, não. E quando eu fui apresentar a iniciativa da Favela Orgânica, que é uma iniciativa que trabalha o combate ao desperdício de alimento, ensinando as pessoas justamente a não passar fome, gerando oportunidade, empreendedorismo, aumento de quantidade de comida com qualidade, com aquilo que ela descarta, ensinando as pessoas a fazer hortas e pequenos espaços, que eu moro na favela, e cada vez mais os concretos,
vai subindo para o teto e não tem espaço. Em coco. Eu não tenho como fazer uma horta. Tem sim. Quem cozinha aqui? Tá bom, pode ser melhor. Sempre tudo pode ser melhor. Então, e quem não cozinha? Não, pode falar a verdade, gente. Aqui não tem intimação ainda, não. Só no final. Quem não cozinha, quem cozinha, veja sua cenoura com um bom olhar. Quem gosta de comer ou ser comida? Eu adoro. Comida boa, de verdade. Aí você pega a bundinha da cenoura, aquela tampinha, só é pegar ela, colocar ela num vasinho que você tem e vai regando. Durante 10 dias, ela já tem várias raminhas, pode ser no lugar da salsinha, se você não tiver, e comer. A mesma coisa é com a beterraba, sem falar que fica um vaso lindo, né? E assim a gente ensina. Fazemos compostagem com resíduo. Comigo é difícil fazer muita compostagem, porque eu aproveito até o talo, gente, dos alimentos. E eu ensino todo, é a única metodologia no mundo, não é a Regina Celli que fala, é todos os jornalistas do mundo que chegaram até a mim fala, que juntamos o aproveitamento integral todo, ensinamos a fazer horta, culinária com aproveitamento integral dos alimentos, com educação financeira na cozinha, pegue seu dinheiro de volta, aumenta a comida ou vai gerar renda, por exemplo. Quem diria que eu vendo 4 cascas de banana, um aperitivo a R$25? Regina Celli consegue. Quem diria que alguém poderia vender uma cocada de casca de melancia, que é Viagra natural, por 10 conto? Regina Celli vende. Tudo é a maneira que a gente vende, tudo é a maneira das histórias que contamos. E o turismo tem muito a ver com isso. E quando eu fui apresentar esse projeto, ganhei o meu melhor não da minha vida, botei a favela orgânica para iniciar com R$140, e quarta-feira está fazendo 14 anos. Mas, que isso? Já fui mais de 10 vezes para a Europa sem pagar 1 centavo. Sou premiada do Prêmio Jabuti, também. Fui a primeira apresentadora a ter um programa de TV de culinário até o talo, na TV Futura. E hoje eu estou na TV Brasil, do governo, com 26 episódios. E como é que o turismo chega na minha vida? Na verdade, eu já fazia, mas só que muitas vezes empreendedoras como eu, vende comida, que vem gente de fora, e como a gente não tinha isso como turismo. Conheço essa benção mais louca de que eu, em algumas coisas Tem coisas que eu não consigo, não, deixo para ela. Ela falou, não, a gente tem que fazer isso. De mulher, para, não aguento isso. Aí eu fiz uma sacanagem com ela, para ver se ela me largava, mas ela ficou com tanto tesão, que em 15 dias ela executou. Que foi? Ela chegou na favela orgânica, ficou encantada, não, vou fazer isso. Não sei. Agora, não vem com história desses turismo, não, que o povo só quer entrar aqui na favela, ficar tirando foto da gente. Todos os turistas que vinham, eu botava para correr. Da favela, porque lá é uma vista linda, um lugar incrível, não é não? Aí, o que é que acontece? Eu sou dessas mesmo. Não, que não vem tirar foto, não. Se você me pagar uns bilhões, nós conversa. Por quê? Primeiro, tem que respeitar a história da nossa comunidade. Segundo, que tem muitas empreendedoras lá potentes, respeitosas e são senhoras. E a gente está cansado da sociedade dizer o que a gente tem que fazer o tempo todo. Aí, mas, não, eu sou diferente. Eu digo, diferente como? E a gente foi construindo uma amizade. E aí surgiu... ela fez, vamos fazer uma ação lá, vamos iniciar lá na Babilônia de Chapéu Mangueira, contando a história da trilha com o André. Aí eu peguei como foi a sacanagem que eu fiz com ela. Então, tá bom, você vai trazer o pessoal e cada pessoa tem a obrigação de comprar uma muda que é 15 conto. Quanto tempo isso? 13 anos, por aí, né? 10 anos.
E não é que a bicha fez o povo pagar. Eu digo, meu Deus, foi a muda mais faturosa que a gente tivemos. Aí todo mundo subia, passava no João Batista, um senhor aposentado que estava em depressão, que ele fez uma horta em Laje. E aí, quando ele viu que ela levou... Tu levou 15, não foi? Foi mais. Não, foi 22. Que era 15 e tu levou 23. Foi. Eu disse, mulher, eu me preparei só para isso. Eu disse, não, vamos, que eu queria ver se ela parava com isso. Imagina, ficar recebendo gente besta. Porque tem um estudista besta, né? Mas foi incrível, foi incrível. Aí fomos no Chapéu Mangueira, todo mundo comprou, mas o mais bonito é que a nossa proposta é, quem fosse o turismo, comprava uma muda de R$15 e a gente distribuía para uma casa de uma pessoa que quisesse fazer horta. Por isso que eu sou apaixonada por ela. E quando o povo foi lá no Feveira Orgânica, eu botei eles para lavar louça, cozinhar e depois deixar meu espaço impecável do jeito que eles chegaram. Então, o turismo, para mim, ele é muito importante. Hoje, a gente está conseguindo receber pessoas. A gente tem a primeira experiência de favela no Brasil que entramos no. Como é? A Airbnb. Esse negócio aí. Estamos nessas experiências. E hoje, quem me ajuda a receber as pessoas são a Ivonete, a Mônica, outras meninas, 60 a mais, com muito sorriso, aqui e aqui. Porque vocês sabem, infelizmente, no Brasil, 50 a mais, as 40 a mais já estão com dificuldade de entrar no mercado, imagina umas 60. Então, a gente precisa, com esse turismo responsável, mudar essa realidade. Então, quando a gente pega pessoas, projeto, também tem a... Ai, como é, mulher? Quando a Dani, a Camila, é o nome em inglês, gente, não vai, a Gondo, chama ela, sabe? A Gondi. Elas também fortalecem, que foi através da Mariana, essas parcerias. Elas sabem que eu sou braba também, como que é, tudo direitinho. E, graças a Deus, é muito bom quando a gente vê mulheres empoderadas, mulheres que transformam sua empresa, suas ONGs, seus institutos, em potencializar outros projetos, que isso faz toda a diferença. E quando você estiver empreendendo nos seus lugares, aprenda como a Cheirosa falou. Ninguém faz nada sozinha, não. Até para fazer somebody love, a gente precisa dos dedos, né? Se não tiver, né? É ou não é? De alguma coisa. A mesma coisa é a vida. Para comer um tomate, a gente tem que plantar. Alguém tem que regar ou você. Quando a gente aprender a trabalhar em cooperação, a gente dá um passo muito maior. Mas enquanto a gente viver numa sociedade que trabalhamos com competição, a gente não dá nem um passo. A gente sempre vai dar assim, eita, Cheirosa, uns passos para trás. Então, cada vez mais, eu acredito que o amor verdadeiro, muitas vezes não precisa dizer eu te amo, mas nossas atitudes falam muito mais do que ao que sai da boca. DJ, agora, todo mundo levanta. Agora eu vou pedir para vocês trocarem de lugar e pegar uma pessoa. Peraí. Oh, gente, quem está me ouvindo... Peraí, DJ, dá play. Quem está me ouvindo, é rapidinho. Vamos pegar uma pessoa diferente, vamos só a primeira parte. Escutar. Quem está me ouvindo, bate uma palma. Quem está me ouvindo, bate 3. Então, porque senão eu vou gritar, não quero não, já falo alto. A questão é o quê? Vamos lá, para você ver que vai ficar gostoso. Saia da sua área de conforto, pega uma pessoa que às vezes é essa pessoa que é o tete-a-tete. Aí o que é que acontece? Pega essa pessoa e tu já pegou, né? E você escuta que na vida a gente precisa ter paciência e sabedoria. A vida passa.
e a gente precisa ter paciência. Então, por favor, vocês têm 30 segundos para mudar de lugar. Bora! Pega alguém. Ó, não deixa a minha cheirosa só, não. Pega ela, pega ela. Pega ela. Tá gostando. E stop! Quem tá me ouvindo, bate uma palma. Agora tem que ficar silêncio. Olha a professora aqui. Tem que ficar silêncio. Aí vocês têm que fazer assim, ó. Pega das duas mãos. Uma dá e outra recebe a mão. Isso. Uma dá, outra recebe, porque a gente gosta de dar e gosta de receber. Maria vem com as outras, não vai não, né? Olha a música, DJ. Só escuta a música um bocadinho. Quem sabe pode cantar para essa pessoa. Essa música me ajuda muito quando eu tô aperreada. Mulher, porque tu tá de lado. Olha aí pro homem. Não deixa ninguém só não, gente. Porque aqui é responsabilidade. Eu tô mandando em vocês. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma. Não fica vergonha, gente. Olha no rostinho da pessoa. Um pouco mais de alma. A vida não para. Gente, tem gente que tá com vergonha de olhar nos outros. Cuida, quem tem vergonha não dá um passo. Outro vem e passa. Eu me recuso, faço hora, vou na valsa. Agora vai abraçando devagarinho essa pessoa. É a conquista de vocês, ó. Vai abraçando devagarinho, vai. É a conquista. Enquanto todo mundo espera. Abraça, gente. Pode alisar. Tem E problema a não. loucura finge que isso tudo é normal. Eu finjo ter paciência. A Mari tá fingindo ter paciência pra lutar. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Agora dá um abraço bem abraçado nessa pessoa pra gente finalizar. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara. Vocês são raros, minha gente. Obrigado! Uhul! Agora é a doutora. Gente, agora sentou, a paciência passou. Quem tá me ouvindo, bate 2 palmas. Não, gente, quem tá me ouvindo, bate 10 palmas, para ver se alguém escuta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maravilhosa, gostei, hein? Essa manda mesmo. Inclusive aqui, essa pergunta, acho que ela já até respondeu. Ó. Quais são as estratégias que vocês têm desenvolvido para lidar com os assédios por parte das pessoas? Enfim, manda correr, né? Mas deixa eu ler a pergunta inteira e vamos ver quem de vocês todas aí pode responder. Quais são as estratégias que vocês têm desenvolvido para lidar com os assédios por parte das pessoas em empresas de turismo e fora dele, que não estão alinhadas com os valores das suas comunidades, mas querem se apropriar dos saberes e fazeres delas? Eu vou começar. Me dá muito nervoso, e eu estou muito feliz de estar aqui, sabe? De tirar também turismo sustentável, que todo mundo quer ser sustentável, nem sabe o que é direito, né? Mas com responsabilidade, isso dá um peso. A pessoa pensa,
Onde é que eu posso ser mais responsável na minha ação? Como é que eu posso ter mais responsabilidade no cliente que chega até a mim, né? E acontece muito que tem guias que eu sou de favela, né? Vai entrando nas favelas sem saber a história mesmo das senhoras, né? Então, eu proponho sempre, realmente, quando eles querem vir lá na Regina Coeli, nem comprar um sacolé de hibisco que curou tanta gente na pandemia, não quer fortalecer nem financeiramente, quer que eu fique dando palestra, tu acredita? Uns 30 minutos. Eu digo, tu não te enxerga, não? É sério, gente, porque eu acho que tem que respeitar a história das mulheres lá. Às vezes eu estou dando aula de culinária e vem um monte de guia com 50... Eu digo, meu filho, você pediu licença? Porque eu, coitado dos guias, dos turistas, eu peço desculpa para ele, eu digo, mas não foi agendado, não foi combinado comigo, eu tenho que dar atenção às mulheres que estão aqui. Eu acho muito importante, a gente que é líder, que é dono de empresa, eu acho que falou muito no início do fórum, o respeito e saber o que o território sabe. Que, às vezes, a maioria das vezes, eles querem chegar com tudo pronto e não criam junto. Isso é muito ruim. Se algum de vocês aqui estão chegando no território do pessoal, sem saber a história, sem deixar ser construído com ambas partes, que vocês também são sabidos. Mas já chega assim, está muito sem futuro. Que é importante a gente escutar. Que é tanto que hoje a gente oferece também café da manhã, pegando o bolo da Ana, da Anita, pegamos o pão da Dona Helena. Então, a gente vai pegando os próprios alimentos, porque como eu tenho mais possibilidade de que essas mulheres, eu trago elas juntas, para que elas aprendam também a comunicar com os seus guias, com as pessoas que passam, até para se respeitar. Não tira foto, porque os turistas já ficam tirando foto, assim, botando... Epa, baixa. Então, é pouco isso, é mais respeito. Não sei nem se era isso que tu queria, mas é isso. Não fui eu, não mandei nada, só transmiti a pergunta que me foi formulada. Alguém mais quer completar? É que todo mundo, eu acho que já respondeu, né, desde o início. Eu escuto, dependendo da empresa, eu ignoro. Dependendo da empresa, eu converso com a comunidade, já dizendo, olha, a minha perspectiva, o meu olhar sobre isso é isso, mas a decisão é de vocês, se vocês querem ouvir ou não. Eu sempre levo para dentro, eu já tive a oportunidade das duas ações. Já houve um tempo em que a gente foi levado a uma negociação com uma grande empresa e eu não estava feliz com aquilo, não me sentia feliz por conhecer a empresa, mas eu achei que eu tinha a obrigação de falar com a comunidade, porque era na comunidade que, né, era uma possibilidade também. E conversei e a comunidade disse, não, a gente quer tentar. Só que, do jeito que eu acreditava que ia ser, foi. A empresa não quis tentar, porque ela tinha que qualificar o seu receptivo, ela tinha que qualificar o guia de turismo, e ela não quis qualificar. Então, ela provou que realmente ela não tinha a mínima condição de estar naquele território. E depois a gente teve uma outra famosa aí, que essa daí eu só ignorei. Tempo esgotado, né? eu acredito, mas continua. Essa eu ignorei. Então, mas a estratégia é sempre ouvir, analisar e ter esse cuidado também para não levar para dentro da comunidade e acabar destruindo um trabalho muito bom e sempre ouvir a comunidade no processo. A estratégia que a gente sempre tem usado contra isso, primeiro, né,
a gente se reúne, a gente traz toda a possibilidade do que pode acontecer dentro de uma vivência, dentro dos visitantes com a nossa comunidade. E a comunidade ela sempre está preparada, né, de reagir de uma forma que também não, como é que eu posso dizer, que não deixe o visitante triste, né? Mas antes também do visitante entrar, a gente tem várias conversas e a gente usa muito o termo de compromisso, né? A gente faz eles assinarem todas as regras, o que pode e o que não deve fazer. Então, uma vez que errou aquele ali, que foi combinado, é uma multa, ele paga uma taxa. Então, a gente trabalha dessa forma. Mexeu no bolso, se orientar. Se mexer no bolso eu também tem experiência, onde que vai. Gente, muito obrigada, então. A gente está com o tempo esgotado. Pode, cheirosa. Quem disse? Aqui é responsável. Não é não? Boa tarde. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém. Eu sou Sanete Esteves de Souza, mulher preta, quilombola de Mocó dos Pretos, do município de Berilo. Nós estamos na Rota do Quilombo e nós temos receptivos também. Eu sou artesã da argila, sou congadeira, estou secretária do município de Berilo, de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Dentro da pergunta que foi feita, a gente responde com na nossa experiência. Todas as pessoas que procuram o município de Berilo, os quilombos, a Rota do Quilombo para estar visitando, a primeira pergunta que a gente faz: por que a Rota do Quilombo com tanta rota no Brasil? Porque pode ser que a pessoa pense igual a Solange falou, que eles acham que lá tem pessoas escravizadas, que a gente vai mostrar uma senzala, enfim, e que não venha, né, não seja o que ele está procurando que a gente possa ofertar. E aí vem todas as conversas. Não, eu vou porque eu quero conhecer, eu saber, eu fazer. Né? A gente pergunta para ele qual a disponibilidade que ele tem em andar na terra, porque não é pavimentação. Quanto tempo que ele leva no banho, porque eu moro no município e eu tenho acesso à água, mas eu não tenho água para um turista ficar 20 minutos no banheiro, tomando banho. Não tenho. Primeiro, a gente tem que saber a disponibilidade. Na minha casa, eu já falo, aqui a gente recebe para o café da manhã, para o jantar, tem oficina de modelagem, mas a água que lava a mão, a gente tampa o tanque, porque a gente tem que reutilizar a água. Você consegue usar a fossa seca? Porque o número 2 é na fossa seca. Esse que é bom. Né? Porque a gente está falando de sustentabilidade ou responsabilidade, mas é como ela diz, tem muita gente que nem sabe o quê. Eu vou plantar uma plantinha, mas eu vou no banheiro 3, 4 vezes no dia, 40 litros de água que leva uma descarga, sabia? Então, a conversa de início ela é muito importante. E consulta prévia, nós somos quilombolas, precisa de consulta prévia. Ninguém pode ir adentrando nos espaços das pessoas, sejam eles quaisquer, como a nossa casa, e tem que saber se a gente está lá para receber, se a gente vai poder receber, se a gente está confortável para receber alguém tão diferente e mostrar os nossos saberes. Porque há muito tempo os nossos saberes e fazeres são utilizados, né, sem nossa permissão. E se eu não conheço quem vem para o quilombo, como que eu posso saber onde que aquele saber que eu vou apresentar vai parar? Então, o cuidado é saber quem vem, por que vem, e mostrar quem que vai recebê-los. Como vai receber eles, né? E aí tem a questão, tem algumas pessoas, a gente já tem pessoas que falam, não, eu prefiro dormir na cidade, no hotel, porque eu gosto muito de ficar tomando banho. Beleza, gosto de demorar no chuveiro. Mas essa pessoa chega na minha comunidade e ela vai falar de sustentabilidade ou responsabilidade? Não, porque no meu quilombo eu disse que não tenho água para tomar banho essa quantidade de tempo.
Mas aí ele vai para o hotel e vai usar o mesmo tempo, a mesma quantidade de água. Ele é responsável onde? Então, é nós que decidimos se a gente quer receber o responsável ou não. Arrasou. Obrigado. Agora a foto. Poxa, tem que ter foto. Cadê o fotógrafo? Vem aqui, minha filha. Licença. Peraí, rapidinho, calma. Deixa só a Ana agradecer. Rapidinho. Geralmente eu não gosto de ir embora mal agradecida. Queria agradecer, né, a Vivejar, a Mari, por ter apoiado. Em nome dos povos indígenas, eu vi que tem uma quantidade boa, né, os indígenas sendo envolvidos no turismo responsável. Eu queria agradecer em nome dos povos indígenas. Obrigada, Mari.